O livro de Salmo, ele é um livro de difícil interpretação. Por quê? Porque muitas das vezes ele não tem um autor definido. Mas quando o livro do Salmo, ele tem na epígrafe o nome do autor, e muitas das vezes ele dá o momento a qual ele foi escrito, fica melhor para nós interpretar o salmo. Esse salmo que foi lido, ele foi num contexto que o rei Davi, ele cometeu um dos maiores pecados da sua vida. Primeiro, ele adulterou com Batseba. Em segundo lugar, ele mandou matar o esposo de Batseba, Urias, que era um dos seus valentes. Então Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus na Bíblia. Mas você olha no texto e vê o homem segundo o coração de Deus cometer uma barbaridade dessa. Quando nós olhamos para o texto, nós podemos destacar 4 coisas que eu vejo nesse texto. Primeiro, eu vejo o pecado de Davi. Davi, ele adulterou, Davi pecou contra Deus, Davi fez aquilo que não agradava aos olhos de Deus, e o pior, que ele cometeu o pecado e escondeu o pecado aproximadamente por 1 ano. Pecou, tentou encobrir, tentou abafar, aproximadamente 1 ano. Davi não revelou e não confessou o seu pecado para Deus. Deus teve que enviar um profeta chamado Natã, que foi até ele e chegou lá, fez aquela parábola que todo mundo sabe. Aí Davi, ele se derrama diante de Deus, porque Deus se revelou para ele. Porque muitas das vezes, irmãos, nós praticamos algo que não agrada a Deus, nós fazemos algo que não faz a vontade de Deus e queremos abafar, dizendo assim: deixa o tempo passar, deixa o tempo apagar esse pecado. E eu aprendi nesse texto que o tempo não apaga pecado, o tempo não encobre pecado, não. O tempo, Deus nesse momento aqui usa o profeta Natã para confessar o pecado de Davi. Às vezes a gente acha que o tempo apaga o pecado, irmãos, mas o tempo não apaga o pecado. Eu quero dizer, o que apaga o pecado é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. E Deus usou o profeta para Davi, senão ele não ia confessar. E Deus, muitas das vezes, Deus é assim, pela sua graça, quando nós não vamos até ele, ele manda alguém ir até nós. E quando eu olho o texto, olha o nível de pecado de Davi. Olha o texto, irmão, no Salmo 51, ele fala primeiro do pecado, o pecado que é errar o alvo. Ele fala do segundo nível, transgressão. Fala de alguém que transgride uma lei. Um exemplo, alguém que passa um sinal vermelho, está transgredindo. Também fala de outro nível de pecado. Ele diz: Senhor, purifica-me do meu pecado e também das minhas iniquidades. Terceiro nível de pecado, iniquidade. Davi, nesse momento aqui, ele está me levando para o segundo assunto que quero falar. Davi está confessando o seu pecado diante de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que confessa o seu pecado alcança misericórdia, mas aquele que encobre o seu pecado, ele nunca prospera. O texto aqui do Salmo 51, ele está revelando o pecado de Davi, mas também está revelando a confissão de Davi.
Às vezes a gente tem a coragem, obreiro Paulo, de pecar, mas não temos a coragem de confessar Ele diante de Deus. Levanta a tua mão nesta noite. A mesma coragem que temos de pecar, nós temos que ter a mesma coragem de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei, eu falhei. O salmista, ele disse assim, irmãos, verso 3: eu conheço as minhas transgressões. Olha aí, eu conheço as minhas. Eu não conheço a do meu próximo, mas a minha eu sei. Tem gente que só sabe olhar para os pecados dos outros. Tem gente que só sabe olhar para as falhas dos outros, mas não sabe olhar para os seus pecados. E o salmista disse: eu sei os meus pecados. E somente, olha o arrependimento, e somente contra ti, Senhor, pequei. Arrependimento. Davi, ele peca, mas ele confessa, ele se arrepende. E no verso 10 que foi lido, ele clama a Deus pedindo uma renovação na sua vida. Olha o que o texto diz, irmão, no verso 10. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa palavra criar, irmãos, ela no original, ela nos leva à ideia lá do princípio, que Deus criou o céu e a terra. Aqui, essa palavra criar, ela somente se aplica a Deus. Somente Deus pode criar do nada algo. E o salmista Davi, ele diz para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração inabalável, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi aqui, irmãos, ele está clamando a Deus por uma renovação espiritual na sua vida, porque aquela vida que ele estava vivendo não tinha graça, irmão. Davi aqui nesse momento, ele está pedindo: Senhor, renova a minha. Ele estava dizendo: Senhor, muda a minha vida. Senhor, transforma o meu coração. No Salmo 32, a Bíblia diz assim, que quando eu me calei, os meus ossos dentro de mim, eu sentia os meus ossos estragados dentro de mim. Mas quando a Bíblia diz que quando ele confessou o pecado, irmãos, nesse momento aqui, ele está clamando a Deus, dizendo: Senhor, eu pequei, mas eu estou aqui na tua presença, confessando o meu pecado, eu estou me arrependendo, mas agora renova a minha vida. Quem quer o renovo de Deus na tua vida nesta noite? Quem quer uma unção de Deus na tua vida nesta noite? Quem quer uma graça de Deus nova na tua vida nesta noite? O Espírito de Deus nesta noite está aqui para renovar a tua vida. Olha, irmãos, no verso 11, ele diz assim: Senhor, não me tira da tua presença. Irmãos, uma coisa que faz a presença de Deus sair da nossa vida, somente uma coisa, é o pecado. E ele diz: Senhor, não me tira da tua presença. Ai, irmãos, o maior castigo que Deus pode dar a um homem e uma mulher não é tirar aquilo que você tem, teu carro, tua moto. Não, o maior castigo que Deus pode dar a um homem e uma mulher é afastar a presença dele da sua vida. E o salmista Davi já estava sentindo o Espírito de Deus saindo da presença dele. Aí naquele momento ele está clamando por renovo e está dizendo: Senhor, não retira de mim o teu Espírito.